Amadas, mais uma semana com vocês. 6 mais 1 igual a você. Um programa que une diferentes histórias que nos tornam iguais. Um espaço para conexões, pensamentos, unidade, comunhão e cura. Bom, sejam muito bem-vindas. E como vocês já sabem, eu não estou sozinha nessa jornada. Eu estou aqui com as minhas amigas e irmãs. Feliz da vida de começar mais um programa, mais um tema especial para você que está em casa. Vem comigo. Gente, muito feliz, porque eu olho para o lado, eu vejo um jardim sempre e nunca vou deixar de falar isso, porque realmente o brilho do Senhor está aqui com cada um de vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a amiga Dani, a amiga Kika, a amiga G, a amiga Maína, a amiga Ana Paula e a nossa convidada linda, maravilhosa, amiga mais chegada aqui, irmã Silvaninha. Ai, Silvaninha, gente, ela tem sobrenome, ela tem profissão. Mas é a Silvaninha Sorriso. O que vocês acham? É verdade, muito sorriso, né? Muito sorriso. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Estar aqui com a gente. Uma honra participar. Pra gente que é uma honra também ter você aqui. Que programa, assim, tenso, né? Porque quanto mais a gente estuda sobre o que a gente vai falar, mais a gente percebe que a gente precisa estudar. É ou não é? Estudar o quê? A palavra de Deus. E eu queria muito que a Ana Paula hoje lesse, abrisse com o nosso versículo que Deus preparou para esse programa. E daqui a pouquinho eu vou falar o tema, tá? Tito 2, de 2 a 3, diz assim: os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, mas antes devem ensinar o que é bom. Nossa, é profundo, hein, mulheres? A gente vai começar hoje com tudo. Consegue imaginar aí de casa qual é o nosso tema hoje? Nosso tema hoje é o papel da mulher e o papel do homem na Bíblia, na palavra de Deus. Como que nós devemos caminhar de modo que agrade ao Senhor. Não é nada fácil, não é nada fácil. Porque a gente é cristã, a gente aprende muitas coisas, Deus quer mudar o tempo todo no nosso coração, várias coisas vão acontecendo na nossa vida ao mesmo tempo, ou tem uma hora que acontece uma coisa mais profunda, aí a gente vai ter que trabalhar aquilo no corpo, depois na alma, aí o espírito, tudo se complementa. Mas assim, a questão da identidade, como que o homem deve se posicionar na terra, o homem de Deus, e como que a mulher deve se posicionar diante da sociedade conforme Deus criou a mulher. Quem vai começar? O Criador tem um padrão excelente. Nós estamos falando do próprio Deus, o Deus do universo, perfeito, santo. E ele estabeleceu, desde o Gênesis, um padrão muito elevado, muito difícil de a gente conquistar. E Tito, né, quando Paulo escreveu essa carta, né, para Tito, e ele falou sobre homens e mulheres mais velhos terem esse tipo de comportamento, esse tipo de vida, esse estilo de vida, né, uma vida irrepreensível, dedicada, cercada de amor, de bondade, de força, é o que nós precisamos alcançar quando a gente chegar lá naquele momento. Só que para chegar lá, a gente precisa buscar durante toda a nossa vida atingir esse padrão. Então não vai ser lá na velhice que vai virar uma chavinha e a partir de agora eu vou ser o homem que Deus quer que eu seja, ou a mulher vai falar eu serei a mulher que Deus quer que eu seja. É desde muito cedo a gente vai buscar atingir esse padrão para que quando a gente chegar lá, nós estejamos assim alinhadinhas com o propósito de Deus. Perfeito. Percebe que para tudo a gente tem que se dedicar, se posicionar e estudar, sair da ignorância, e só dessa forma que a gente sai do sofrimento, né? Porque o sofrimento ele parece que ali patina e deixa a gente fica anos ali, tá convertida, vai anos à igreja e anos sem ser transformada. Anos sofrendo, esperando um milagre, esperando alguma coisa acontecer,
sendo que já tá tudo aqui. A palavra de Deus já diz tudo o que a gente deve fazer. E estar fora do propósito de Deus causa muito sofrimento. Causa muito sofrimento. Muito. A gente estava até falando isso agora, né, Kika? É isso que eu ia falar. Quando a gente está fora do propósito, porque eu penso assim, complementando o que a Dani falou. Deus estabelece padrões excelentes. Ele é um Deus excelente, ele estabelece padrões. O que nos impossibilita de acessar esses padrões são as nossas próprias corrupções, né? E as nossas corrupções, elas causam angústia, porque a Bíblia também diz que a minha alma tem sede de Deus. É Ele que hidrata, é Ele que traz vida. Então, no momento em que eu faço escolhas em função das minhas corrupções, eu vou me afastar desse propósito, né? E da fonte, que é a fonte de perfeição e de harmonia. E quando eu falo das nossas próprias corrupções, isso também envolve narrativas que alimentam o nosso ego. Então, você tem que ser isso, você tem que ser o máximo, você tem que dominar sobre a mulher. Não é isso que a Bíblia fala. A sociedade Não, te cobra, né? A mulher tem que dominar sobre o homem. Não é isso que a Bíblia fala, né? Então, quando a gente começa a alimentar as nossas próprias corrupções, mas não vai buscar na fonte, a gente fica patinando nessa angústia. Em um determinado momento, nesse caminhar de, Senhor, quem eu sou? Pergunta do adolescente, né? Talvez, graças a Deus, eu fiz para o Senhor essa pergunta. Mesmo que já tenha passado a adolescência. Tô brincando. Então, para começar, a palavra dele foi: seja filha. Seja filha. Ele sabia que aquilo era uma dor da minha alma. Mas assim, seja filha. Esteja à vontade em me ouvir, em ter um coração ensinável. Em me inspirar em mulheres mais velhas ou na comunhão dos irmãos, né? Senta na minha mesa, fica à vontade comigo. E aí todos os outros papéis vão se desnudando, por revelação. É revelação. Eles vão se abrindo e, ok, eu tô bem em ser filha, então, ok, agora vamos para um próximo passo, vamos melhorar os meus pensamentos, vamos evoluir nesse sentido de voltar, é muito louco isso, né? Evoluir para voltar no princípio. O que é interessante a gente pensar para quem essa carta foi escrita, né? Que sociedade era aquela? Era uma sociedade promíscua como a nossa. Porque a gente pode pensar qual é o nosso papel dentro dessa sociedade promíscua, e Deus deixou isso para nós. Deus disse assim: cerque-se de pessoas cheias de Deus, cerque-se de mulheres com propósito, sejam puras no seu modo de falar. Sejam puras, não sejam dadas a muito... Governe-se. Eu amo isso, eu tenho ensinado isso pro meu filho. Governe-se, né? O domínio próprio. Se corrija, se observe, se posicione, é tudo assim. E antes disso, se a gente não entrar nesse lugar, a gente fica olhando pro outro. E a gente passa anos ali, aí depois fala: Deus é cheio de mimimi, botando Deus num lugar que não é o lugar dele, né? Que ele não tá. E como se não tivesse propósito. Eu acho que do ser humano é o maior, acho que o anseio qual é o meu propósito aqui, né? Independente dele conhecer o Senhor ou não, mas a minha pergunta é: você sabe o seu propósito? Porque a gente se confunde com os propósitos do mundo e a gente sofre. Verdade, com os títulos, né? A pós-graduação, depois não vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. E a gente fica nessa vaidade, né? Da que a Kika falou, dos aplausos, né? Das notas. E fica sempre... E a gente precisa sair constantemente. Ter as nossas pausas. Lembrei de uma piada. Mas é piada crente, interna. Fala, Gê. Eu falo que essa busca do propósito, muita gente se perde. Se perde porque ela não consegue parar e perguntar para Deus. Se o propósito primeiro, qual é, né? Para Deus é ser filha do rei, né? E a nossa atitude tem que ser conivente a ser filha do rei. E aí não se perder com o que o mundo nos cobra, que a gente, mulheres, aqui a gente tem falado tanto isso, né? Ele cobra e chega um momento, a gente se perde na nossa identidade e sobrecarrega.
eu queria ouvir a nossa convidada. A nossa convidada, ainda com esse sorriso, ela fala por si só, né? Mas você tem problemas na vida, Silvana? Problemas? Eu quero a distância, porque eu quero me aproximar do pai. Palmas Mas pra ela. a sociedade nos cobra e a gente quer atingir um potencial, mostrar para a sociedade que eu quero atingir aquilo. Sendo que, na verdade, o propósito do pai é ser filha e é outro. Então, assim, às vezes a gente busca tanto, que nem assim, hoje eu como mãe, eu vejo assim, como eu posso ser influenciadora para os meus filhos, para que eles também atinjam, porque é a minha próxima geração. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande para que eles sejam os homens honrados que vão estar crescendo. Então, assim, é uma preocupação para que a sociedade nos cerca e a gente vai se distanciando, ficando muito próximo do mundo e distante de Deus. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter realmente, de a gente falar assim, nossa, estou no meu potencial, estou nos lançando no mercado, tudo, mas assim, estou realmente no propósito com Deus? Como Estou você encontrou feliz. o seu propósito? Existiu um marco na sua vida espiritual? Existiu um distanciamento durante algum momento de Deus, como no meu, que teve um período na adolescência que eu me afastei da igreja? Existiu isso na sua vida, Silvana? Só porque a gente precisa entender. É bom, né? Em casa, para poder a gente entender. Então, assim, eu nasci numa família cristã e na adolescência eu acabei me distanciando. Então, assim, mas o meu coração, o tempo todo, minha mãe falava assim, filha, volta para Cristo. Eu falava assim, eu vou voltar. E eu não vou voltar pela dor. Eu tenho certeza disso dentro do meu coração. Eu não vou voltar pela dor. Ela fala assim, volta. Porque você é filha da promessa. Então, ela sempre me colocou que eu sou filha da promessa. Ela nunca deixou você esquecer a sua identidade. Nunca deixou. Então, é uma mãe de oração na qual veio sempre orando pelos filhos para que realmente crescer e estar na presença de Deus. Então, assim, é um marco muito forte e eu tento também trazer essa busca para dentro da minha casa com meus filhos, porque tenho 3 homens, como fazer isso com eles também? Porque eles são filhos da promessa, são filhos do rei também, assim como eu sou. A sua herança. Tem uma coisa muito, muito interessante que você falou, Sil. Há algum tempo atrás, uma emissora de TV, uma grande emissora de TV no Brasil, fez uma pesquisa perguntando para crianças de 8 a 13 anos quem era a pessoa que mais influenciava ele. A emissora esperava receber uma resposta em relação a influenciadores que conversavam com essa faixa etária. E, para grande surpresa deles, 80% das crianças responderam que era, aliás, um percentual grande, não lembro agora se era 80%, mas um percentual grande respondeu que a primeira influência era a mãe, a grande influenciadora, né? Então, é interessante a gente se colocar também numa referência para os mais novos e para os mais novos da casa, principalmente, aqueles que Deus nos entregou, né? E colocar esse papel de posicionamento que a Su falou, né? Que faz com o filho, de falar como a sua mãe fez. Olha que fruto significativo que ela trouxe para a sua vida, de te lembrar todo dia quem você é. Exatamente. Porque em algum momento ela sabia que Deus ia trazê-la de volta para casa, né? Isso me fez lembrar durante o ministério de Jesus, as mulheres foram as maiores sustentadoras do ministério dele. Então, se a gente olhar isso como exemplo e trazer isso para nós, para identificar de fato o nosso papel, nós somos grandes sustentadoras do nome de Cristo. Sim, não aqui importa na o que Terra. a sociedade diz e qual momento a gente está. Da história, que século a gente principalmente tá. para os nossos filhos, mas em todo o ambiente. A mulher tem essa força, né? A mulher consegue chegar em lugares que os homens às vezes não conseguem. Com a doçura, com o modo de falar. Né? Interessante você comentar isso, porque antigamente os homens proibiam as mulheres de ler. Eu lembro que acho que foi, não sei se foi Carlos Magno ou se foi o Alexandre o Grande. A gente estava estudando outro dia, eu falei, nossa, bem, olha que coisa, ele fez de tudo. Não, Napoleão Bonaparte, olha isso, já fui para e ele sabe o que ele fazia? Ele não deixava as mulheres
colocarem salto, porque elas poderiam ficar mais altas que ele. Então ele colocou como uma lei no governo dele. Por que eu estou comentando isso? Porque olha quantas coisas as mulheres não pode ler, não pode. Então a gente está falando do papel da mulher na Bíblia, como Deus vê. E eu lembrei, a Dani falando de Jesus, de como ele olhava pra gente, como ele olha, né? E o que ele fez com as mulheres que estavam lá, que eram sensíveis ali quando lavou os pés de Jesus e preparou o perfume e tudo para que ele fosse sepultado. E depois estavam lá, eram as primeiras que estavam lá na madrugada, né, Maína? Então, quer dizer, olha a importância da mulher para o reino, e não importa quanto tempo passe, mas a gente não pode esquecer a nossa identidade em Cristo, a nobreza, filhas do rei, né, servas, porque a gente é serva, porque quando a gente é serva, a gente é maior do que mas qualquer ele coisa, né? faz esse resgate. Ele faz esse resgate. Na história da humanidade, a gente vai perdendo essa referência. Quem nós somos? Tanto homens como mulheres. A gente fala, o nosso lugar de fala é o lugar da mulher. Nós somos mulheres. Mas os homens também não têm essa referência. Né? Essa referência se perde, entender, né? Não é assim tão simples. E Jesus vem e resgata. Então, quando a Dani fala assim, as mulheres estavam ali, elas eram as grandes sustentadoras do ministério de Jesus, apoiadoras, elas faziam o papel de nutrição, algumas, inclusive, financiavam o ministério de Jesus. Susana, Joana, né? E aí a gente vai falando de homens que semeiam, e eles tinham o papel de fala naquela sociedade. Mas, Kika, eles também batiam de frente e perguntavam para Jesus, em alguns versículos a gente vê que Jesus dá espaço para a mulher que naquela época não tinha na sociedade. E isso impacta, né, gente? Para mim impacta muito, né? O que eu acho interessante também, que a Dani falou, que as mulheres tinham voz, mas as mulheres eram doces. Eram doces, nobres. E aí, exatamente a diferença, né? Hoje em dia, as mulheres, os papéis estão se invertendo. E algumas querem ganhar no grito. Né? E essa mulher empoderada, que é uma palavra hoje tão falada, ela quer ser mais forte que o homem. E é onde a mulher se perde. A gente não tem como falar o homem, a mulher, enfim, não vamos entrar nesse quesito. Quem começou primeiro, mais. A gente acaba perdendo a mulher, acaba perdendo essa doçura, essa fragilidade que não é fraqueza, é uma fragilidade que Deus nos fez mais frágeis. Talvez. Né? Sensibilidade. Fragilidade, eu gosto dessa palavra. Por que não? Eu quero ser frágil. Eu quero que meu marido, enfim, que meu irmão, meu pai, seja uma segurança, um protetor para mim. Então, para isso, eu preciso ser frágil. Né? Acho que o equilíbrio faz a gente conseguir entender melhor essa palavra, né? Porque a vulnerabilidade, ela traz também essa referência que você está falando. E é um jeito de estar humilde na palavra, né? De reconhecer. De reconhecer. Hoje em dia, né, as pessoas inventam, sei lá, há uns anos atrás, essa coisa do feminismo, do poder. E, na verdade, antigamente, eu acho que era mais fácil, né? Porque as mulheres tinham o seu lugar, é um lugar extremamente importante, mas também poderiam ser frágeis. Eram, de certa forma, cuidadas, né? Mas porque o Deus fez o homem preparado também para cuidar dessa fragilidade. Exatamente. Vamos agora também inverter um pouco agora. Né? Aí a gente entra no papel do homem. Mas a gente precisa, senão vai acabar o programa. E a gente não falou, né? Mas eu falo porque é um programa extremamente feminino. Assim, para a mulher, para você que está em casa, sua família. Mas é estratégico, porque nós do reino, nós somos intencionais em tudo que vamos fazer para poder cumprir o propósito de Deus. Só um pouco. No consultório, eu vejo muito assim, eu sou forte porque meu marido, eu tenho que ser mais forte que meu marido. Eu tenho que ser, minha mulher é brava, então eu tenho que baixar, eu tenho que ser mais sensível, porque senão vai ter muito embate. Né? A gente não sabe o que vem primeiro, mas a gente sabe que os papéis, né, o emocional está totalmente perturbado, né, do ser humano. De que existe uma competição. Então, acho que você matou assim a charada. Porque a referência passa a ser o outro e não Cristo. E a referência é de eu me sobrepor ao outro. E não aprender com o outro. Porque quando fomos criados,
a Imago Dei, nós fomos criados para a comunhão, nós fomos criados para a harmonia, para o relacionamento, não para a competição. Nós fomos Agora, o que criados para espelhar a glória de Deus. Esse é o design Todos, de Deus homens para e nós. mulheres. Mas aí tem a Homem Dani e pontuou mulher. várias vezes. Serva. Como o homem do mundo vê a mulher serva, é diferente como o homem bíblico vê a mulher serva. Entende? Porque passa a falar assim, ela tem que me servir. Porque durante milhões de anos, os homens agiram dessa forma e as mulheres... E o equilíbrio e o valor exato de cada um não é desenvolvido. E nessa de não ter entendimento sobre o próprio gênero, a própria identidade que a palavra de Deus fala, por isso que a gente está falando desse tema, mas a gente vai virar um programa 2 com esse mesmo tema. E um tópico que até chamou a atenção, e acaba tendo entre o homem e a mulher a competição. É assim, no mercado de trabalho, isso é muito forte, muito forte. Eu estou no mercado de trabalho, assim, é muito forte entre homem e mulher, com certeza. Mas quando você vai para dentro da sua casa, você não pode ter competição. Não pode existir a competição entre o homem e a mulher, o marido, não pode existir. Porque assim, o sucesso dele é o seu sucesso, e vice-versa. Nós somos quando é assim, então assim, a felicidade dele tem que ser a minha felicidade também, e eu tenho que fazer ele feliz. Ô Sil, você tem filhos homens. Então, saindo do papel marido e mulher, como é que é educar os filhos homens na perspectiva bíblica? Você é nossa convidada, a Maína também tem filho homem adolescente, mas né, eu queria porque eu sou mãe só de mulheres. Né? Então, eu não sei quais são os desafios que uma mulher tem para fazer essa tradição de orientação. Sim. É assim, e aí entra o papel do homem muito forte. Então, assim, você ter o papel do homem e da mulher juntos, como pai e mãe ali, para realmente, porque tem coisa, até os 7 anos, normalmente, acaba sendo mais a mãe que supre os momentos dos filhos. Mas depois disso, o pai tem que entrar em ação. Entrar em ação forte, em correção, em autoridade forte. Então, assim, desde pequena acaba entrando, mas é assim, tem que acontecer realmente essa autoridade e o respeitar. Por quê? Quando a gente entende que nossos filhos estão sendo treinados também para a fase do adulto e para adulto, da criança para adulto, então eles estão passando por esse treinamento. Então o pai tem que fazer uma atuação muito forte sobre isso, porque está capacitando homens. Isso não meninos. Não né? meninos, não é? Então, assim, tem que capacitar. Mas em tudo, em capacitar, desde trocar uma lâmpada da casa, trocar alguma coisa, é tudo. Então, é assim, passa por treinamentos. Eu falo que é um excesso de treinamento na minha casa. Eu grudei nela, tenho 2 meninos. Eu falei, opa, Silvana cuida de 4, marido e 3 filhos. Só para complementar, Sil, muito importante isso que você falou. E, biblicamente, a gente não deixar a voz da mulher ser mais forte na vida do homem. A gente vai entrar num assunto muito delicado entrando nisso, mas quando a mãe ela dá muitos comandos para o filho, muitos comandos, vai deixando esse pai de lado, esse menino cresce como um homem que aprende a ouvir só uma voz feminina dando comandos. Quando ele chega num casamento, ele se vê ali, qual é o meu papel? Porque assim, é uma mulher que dá o comando. Então isso é bem delicado, Sil. Então assim, como se capacitar, porque ele vai chegar no momento que ele também vai ser lá na frente marido. E aí, como que vai ser se ele não foi treinado? Realmente, então ele tem que passar por essa fase porque senão, falar assim, e aí, é competição? Porque senão você vai passar eternamente numa competição entre homem e mulher e não existe perdedor e vencedor, tem que estar os dois juntos. O homem e a mulher, perder, se for para perder, juntos, se for para ganhar, foram juntos. criados para uma missão, né? A Ana falou. Eles foram criados para refletir a glória de Deus, né? Qual é o propósito do ser humano? É glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre.
né? Então, se há competição, é impossível atingir isso. Não vai haver, na desavença, não existe glória a Deus, nenhuma glória, pelo contrário. Eles se complementam. Então, né? é um complemento para que essa missão seja atingida. O homem e a mulher, lado a lado, na sociedade, como marido e mulher, como irmão e irmã, como igreja, andando em busca dessa missão, que o nome dele seja glorificado. Amém. Esse é o foco. E quando eu lembrei você falando da infância dos homens e das mulheres, quando a gente olha assim, olha as crianças, eu vejo uma personalidade parecida com a minha nas menininhas de 3 anos. E quando eu vejo meu filho pequenininho, eu falo, ele tinha uns 3 anos, eu observo e falo, gente, mas ninguém ensinou isso, como é que pode? Isso aí é o jeito dele. Foi assim que eu comecei a entender como é que Deus faz, a natureza, entende? E aí eu comecei a falar assim, mas como? Se ele é tão pequenininho, mas ele tem um jeitinho igualzinho, mas não é porque puxou o pai, porque isso aí tem a ver com outras questões. Não estou falando de puxar o pai no sentido de um jeito de andar, entende? Sim, estão entendendo o que eu estou falando? É natureza mesmo. Natureza. Deus fez um homem e uma mulher. Ele não fez 2 homens e 2 mulheres, né? Ele fez sexos opostos que se complementam. E se a gente sabe quem é essa, estuda sobre aquele jeito que Deus fez o homem na palavra, estuda o jeito que a gente pode se dar melhor, a gente pode, eu fui, a vida flui, né? Como a Silvana falou, vocês falaram da competição. Então, se eu sei, tudo volta para o mesmo ponto. A identidade, o propósito em Cristo. Se eu sei quem eu sou, se eu estou buscando, se o homem está buscando. Se eu já sei que o homem não gosta que fala 10 vezes a mesma coisa, estou mentindo? Né? Isso, uma irritabilidade, e a mulher adora falar tantas vezes a mesma coisa, ela até esquece que ela já falou. Então, é o equilíbrio, né, gente? Tudo é o equilíbrio. Tem um salmo que fala, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí ele discorre todas as consequências maravilhosas dessa decisão de temer a Deus e viver nos caminhos dele. Perfeito. Né? Vai do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Ai, gente, né? Então, assim, promessa, tudo te irá. É promessa de Deus e basta que a gente creia e viva para nós desfrutarmos disso. Do manual da vida, né? A Bíblia. E eu lembrei que uma amiga sulamita, ela fala, a mulher foi feita para gerar, né? E o homem para semear. Então, fica também esse pensamento aí em casa, porque é importante a gente usar vários arquétipos, até uma poesia, imagens, às vezes solta aí um autor desconhecido, mas a gente vai aprendendo, né? Como que funciona a cabecinha de um, como Deus fez essa forma desses outros, mas está tudo aqui no manual. E quando eu vejo também a questão da maternidade, a Jorge vai complementar, quer falar, né? Pode falar. Só falando que quando a gente tem essa dúvida, se a gente está cumprindo o propósito que Deus tem para nós, é só olhar se a tua vida está honrando e glorificando a Deus. Nas pequenas coisas, né? Se tudo que a gente for fazer, a gente fizer para Ele, aí o nosso propósito está sendo cumprido. Porque a gente espera, às vezes, um grande propósito e se frustra, né? E fala, não, nada está acontecendo. Tudo está acontecendo no nosso dia a dia. No momento que a gente acorda, olha para o outro e glorifica a Deus, né? Com o nosso sorriso, ele está sendo cumprido. Porque é isso, não é competição, não é o conjunto, é uma simples fato de você honrar e glorificá-lo a Ele com cada segundo seu. Em tudo que a gente faz, seja no trabalho, seja no casamento, na maternidade, e dedicar cada fase da vida, é uma consagração mesmo, né? O Senhor, como assim, estou te devolvendo a vida, porque o Senhor me deu a vida, e me deu uma vida em abundância, e por isso eu preciso te devolver tudo que eu tenho. Colossenses 3:23 fala que a gente tem que fazer as coisas como se fosse para o próprio Cristo, né? E tem uma... para a glória de Deus. E tem uma coisa que eu acho que vira um modelo, quando eu vejo a Silvana, por exemplo, nas várias formas, né, como a gente se encontra na vida, eu olho assim, nossa, a gente, aliás, tinha comentado isso, né, aqui antes. Gente, a Silvana está sempre sorrindo, ela está sempre de bom humor, ela está sempre bem e trabalhando e servindo e fazendo as coisas melhores, como se ela tivesse, né, atendendo o presidente da República. É luxo, ela traz luxo, ela traz vida. É o lugar dela. E você falou pra mim o dia que aconteceu isso, que você falou, chega, eu só vou sorrir. Pode contar esse testemunho rápido, a gente já tá no final. Lembra que você falou pra mim uma vez que eu falei, por que você é assim, né? Tá me incomodando você sorrir.
amiga, parece que eu tenho que ficar toda hora sorrindo quando a gente tá juntas. Essa história aí, eu lembro quando tinha 7 anos, uma professora chamou minha mãe e falou assim, essa menina tem problema. Que era falado como problema, né, antigamente, né? E É exatamente isso que elas estavam cochichando de você aqui atrás. E aí, minha mãe, ela pegou e falou assim, a sua alegria, minha mãe foi lá, escutou a professora, ela falou, minha filha falou, vou observar, porque ela tem problema. E aí, assim, minha mãe percebeu que, assim, a minha alegria do espírito incomodava ela. Incomodava na escola, professora. E aí, assim, porque eu sempre fui sorridente. Por onde eu passava, eu sempre fui sorridente. Porque, assim, às vezes algumas pessoas do meu trabalho param e falam assim, nossa, você é diferente. Eu falei, sabe por que eu sou diferente? Cristo vive em mim. Então, é assim, é da honra para quem tem honra, quem realmente está em nós, quem merece a honra. Então, assim, eu sou feliz Ela porque pegou Cristo o fruto vive em mim. da alegria, dos frutos novos. Passei várias vezes. Passei várias vezes assim na fila. Passou várias. E agora eu tô passando junto, né? Porque eu sou boba nem nada. nada. Fala que, inclusive, foi a conquista dele, foi o sorriso. Vou perder essa? Não, né? Sem dúvidas, a gente acredita nele. Porque é o coração... Gente, o coração alegre, né? A Bíblia fala... formoseia. Ai, gente, é tão lindo esse versículo, eu amo. Eu vou ter que encerrar, já passou. Esse foi o nosso programa mais longo da história. Mas valeu a pena, né? Porque também é um assunto que a gente falou mais, acho que da mulher do que do homem, porque é a nossa referência, né? Mas eu creio que o Senhor tem trabalhado aí no coração de vocês que estão em casa. Eu queria deixar um versículo. Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu quero encerrar com o versículo. Quer deixar um livro? Quero indicar um livro. Chama Design Divino. Eu fiz Mulher, esse estudo. a sua verdadeira feminilidade. Ele é transformador, mas ele também é confrontador. Sim, e agora saiu 2. Saiu 2, que é o design interior. Eu já fiz o do 2, mas o 1, ele desmascara o feminismo impregnado dentro de nós, a gente não percebe. Ele traz, assim, a feminilidade bíblica para nossa vida. É uma delícia. Fica a dica, a gente vai colocar aqui também para vocês comprarem e estudarem, né? Porque a gente precisa estudar, a gente precisa ser intencional, a gente sempre fala sobre isso, não é? Gente, e Gênesis 1, 27, então, nós vamos encerrar, porque diz, a palavra de Deus, ela é perfeita, né? E lá no início, a gente falou tudo isso para voltar ao início. Afirma que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E criou o homem e criou a mulher. E ele falou também, que vocês já sabem em casa, que isso que ele fez foi muito, muito, muito bom. É o único momento na Bíblia, depois da criação, que ele cria tudo, que no 6º dia, e ele fala, eu criei o homem, foi muito bom. Tem algo de poderoso nesse mundo, muito bom, e você precisa crer e acreditar nisso, em nome de Jesus, que você é filha amada de Deus, escolhida para servir, para receber, né? Porque eu acho que muitas mulheres não entendem muito. É difícil, eu passei um período na minha vida, né, que eu não entendia o que era receber esse amor, né? Esse pertencimento, nós temos livre acesso. Então, fazer isso. Amor é a gente saber da nossa identidade. Quando a gente consegue nos amar, quando a gente entende que a nossa identidade está em Cristo, que somos filhas amadas. Aí fecha a conta. Hoje quem vai encerrar o nosso programa e vai falar no final é o nosso sorriso lindo aqui, porque eu tenho certeza que ela vai tocar o coração de vocês para poder mandar essa mensagem, esse programa para quem precisa receber essa alegria, esse sorriso, que foi batizada com o sorriso como a Silvana. Também quero ser batizada, vamos lá. Sil, encerra então pra gente o programa. Olha lá, a Fabi escreveu ali, a nossa diretora, que você vai falar. Não, gente, ela vai falar. Pode falar. Então, assim, façam parte desse programa, sigam nas redes sociais, se inscreva, participem aí desse programa maravilhoso, comentem, dê likes aí, não deixa de dar likes aqui. E é isso, é uma honra, obrigada. É uma honra pra gente ter você também. Obrigada, meninas. Obrigada. Ai, gente, shalom, shalom. Shalom, shalom.